Bem, boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar aqui meu amigo, colega de trabalho, colega aí da área do mercado de trabalho, o Clóvis, supervisor do DIESE. Estamos incumbidos de fazer essa fala, esse debate, essa palestra sobre o atual quadro do mercado de trabalho no DF e nos municípios metropolitanos. No intervalo agora do almoço, conversava com o Júlio sobre a dinâmica da parte da manhã, as falas que ocorreram aqui, acho que muito salutar e importantes, muitas falas de prefeitos, dos secretários, do próprio Júlio, enquanto presidente da Codeplan, professor Aldo Paviani, um grande estudioso, há tantos anos, né, professor, que a gente começou já. Eu me lembro, alguns dias atrás, estava ajeitando algumas publicações na estante e encontrei um trabalho da década de 80 sobre o entorno. E eu gozado que todas aquelas inferências, aquele diagnóstico que se fazia já naquela década, está muito recente nos dias de hoje, né? Foram vários anos de diagnóstico apontando toda a problemática dessa relação DF, entorno, e a gente vê uma região, como o trabalho que o Júlio publicou recentemente sobre o fosso, aí nessa região, a distância, a desigualdade nos municípios tão perto e limites aí do Distrito Federal. E em 1992, a Codeplan iniciou uma pesquisa de emprego e desemprego aqui no Distrito Federal, que é a PED, aí em parceria com o DIESE e com a Fundação SEAD. E essa pesquisa, naquele ano, ela teve uma importância substancial para subsidiar as políticas públicas, como também para radiografar a situação demográfica, porque é uma pesquisa rica em informações, como também acompanhar e monitorar toda a dinâmica do mercado de trabalho. E por vários anos, ao longo de toda a década de 90, inferir ou analisar a dinâmica do mercado de trabalho no Distrito Federal era perfeitamente facilitada com as estatísticas da pesquisa, o que, mais recente, a gente percebeu uma certa dificuldade em algumas situações conjunturais ou mesmo no processo de desenvolvimento do mercado de trabalho, porque a pesquisa se limitava às residências, aos moradores do Distrito Federal. E o entorno passava a ganhar uma significativa participação nesse mercado, e justamente pelo fato da pesquisa não alcançar o entorno, as residências do entorno, a gente passou então a ter uma necessidade cada vez mais recorrente de se ampliar essa pesquisa para os municípios do entorno, para efetivamente você ter uma radiografia, um diagnóstico do que é o mercado de trabalho no Distrito Federal e na sua região de influência. Comentava até com o Clóvis, no início da manhã, as estatísticas, quando a gente procura elaborar os dados
do mercado de trabalho, por exemplo, pela RAIS, a gente se depara com a situação mais recente, agora é interessante, constata um número de postos de trabalho no nível da demanda do Distrito Federal. E isso, ao longo de muitos anos, a gente colocava nas análises de resultado do mercado de trabalho sobre, eu lembro que algumas falas no sentido de que se a gente considerasse todos os empregos gerados no Distrito Federal, os postos de trabalho do DF, ocupados pelos residentes do entorno, se não fosse essa relação, o Distrito Federal estaria numa condição, eu diria assim, próxima, principalmente em algumas regiões próximas a pleno emprego. Agora, o problema é que existe um limite. É um limite federativo, uma linha que dificulta, né, traz essa situação, são trabalhadores, cidades dormitórios e uma relação de dependência muito forte de trabalho com o Distrito Federal. E não é só no mercado de trabalho. Hoje, eu acho que foi dito aqui os vários problemas, o coronel do Corpo Bombeiro falou na questão da segurança, a questão da saúde, ou seja, temos aí uma situação em que todo essa conurbação urbana, isso aí, sem considerar limites de unidades federativas, fazem parte de um todo. Agora, um todo numa situação que eu acho que só existe, em termos de região metropolitana, aqui no Distrito Federal. Você tem toda uma prestação de serviço, um atendimento de serviço, seja serviços de saúde, educação, a questão dos postos de trabalho, para uma população que reside em outra unidade federativa e que não faz parte, por exemplo, na hora de contabilizar fundos de participação de estados e municípios. Então, é uma situação problemática, é um mercado de trabalho. Hoje, na fala da futura prefeita, aí a prefeita eleita de Valparaíso, sobre a questão da educação, eu acho que numa situação mais atual, de conjuntural, atender a essa população na questão da educação, ou seja, de outros serviços, é perfeitamente viável, mas numa perspectiva de que as soluções estão efetivamente em promover o dinamismo lá nos municípios. Fiquei feliz também, tivemos a participação do prefeito de Planaltina, quando ele já coloca que deixou de lado aquela prática do pires da mão. Então, na fala do secretário Berge, quando ele fala de gestão integrada, eu acho que essa integração passa por essa solução compartilhada. Na medida que o DF, Goiás, os prefeitos, e aí eu gostaria de registrar a tímida participação de prefeitos, eu acho que os próximos prefeitos, num fórum de debate como esse, perdem a oportunidade de debater e de conhecer efetivamente os problemas e as soluções que estão sendo tratadas num fórum como esse. E parabenizo, então, o prefeito a prefeita de Valparaíso, Planaltina, e de Vila Boa, também, que Água Fria também está aqui registrada a presença. E com isso, com essas palavras iniciais, eu passo, então, a palavra para o Clóvis, que vai trazer aí os números, aí, as estatísticas e um diagnóstico aí do mercado de trabalho sobre aí, a partir da pesquisa de emprego e desemprego e alguns dados a partir do censo de 2010. Jussânio, só gostaria de registrar a presença também do prefeito de Buritis,
que estava aqui, né? E ainda também do Dr. Anderson Espíndola, delegado-chefe da área metropolitana de Brasília, né, da Polícia Civil. Então, falamos muito de segurança pública, né, e temos um representante também aqui. Eu vou descer, então. Uma boa tarde. Uma boa tarde a todas e todos. É uma grande satisfação estar aqui debatendo com vocês esse tema. Para nós, o Diese é sempre um tema prioritário de estudo e de trabalho. Quero agradecer o convite da Codeplan para essa exposição aqui. Dizer que a gente tem, junto com a Codeplan, um trabalho de parceria muito proveitoso, muito enriquecedor, e que eu espero que continue assim, e que nós consigamos aí estar produzindo continuamente dados e análises que permitam aos gestores de política pública pensar na complexa situação que nós temos diante de nós aqui nessa região, que não se limita mais de maneira alguma e sob nenhum aspecto ao Distrito Federal. E queria cumprimentar aqui o meu amigo e parceiro também, Jussânio, que está coordenando a mesa. Bom, e passando diretamente aqui ao tema da minha exposição, como o próprio Jussânio falou, eu vou tratar desse assunto do mercado de trabalho, que ele é fundamental, né, para a gente entender as tendências dessa região, sobre todos os aspectos, não só econômicos, como sociais também, baseado tanto na pesquisa de emprego e desemprego, que é contínua aqui no DF, infelizmente, cobre apenas a região do Distrito Federal, mas já é contínua desde 92, portanto, tem um acúmulo de informação muito importante, muito enriquecedor, mas também com dados do censo e dos registros administrativos, mantidos pelo Ministério do Trabalho, notadamente a RAIS, que eu vou utilizar aqui, e que são, infelizmente, as únicas informações que se dispõe sobre o mercado de trabalho. São incompletas e apresentam uma série de limitações, mas vão nos permitir dar uma olhada no que ocorre nos municípios da RID e dessa área metropolitana mais próxima ao DF. Então, bom, nesse primeiro slide, o que eu estou tentando colocar aqui é que nossa tendência recente, desde 2003, no mercado de trabalho do Distrito Federal, e eu acredito que é também na região metropolitana e na RID como um todo, é de queda da taxa de desemprego contínua. É um momento importante na história do Brasil, porque desde os anos 80 não se tinha um processo tão longo e contínuo de recuperação do mercado de trabalho, não só na queda da taxa de desemprego, mas também numa sensível melhoria da qualidade dos empregos, quando se observa, por exemplo, a redução da informalidade nas diversas regiões metropolitanas. Aqui no Distrito Federal, felizmente até a crise de 2008, 2009 não nos afetou tão duramente quanto outros centros urbanos, como, por exemplo, São Paulo e Belo Horizonte, em que se observou naquele período uma elevação da taxa de desemprego em função dos impactos que a crise tinha provocado, notadamente sobre a indústria. Então, quando se pensa na industrialização, tem que se pensar também nesse ciclo econômico da indústria. E aqui nós temos uma grande vantagem em termos de estabilidade do mercado de trabalho, que é justamente originado na forte presença das atividades do serviço público, que, como todos sabem, né, tem um padrão de emprego muito mais estável que no setor privado. Agora, nós temos um cenário de incerteza para o futuro, né, pois essa crise internacional já está afetando a indústria, de maneira geral, no Brasil, e pode ameaçar a continuidade de um processo que se acreditava de desenvolvimento sustentável, com positivos impactos no mercado de trabalho. Bom, mesmo assim, aqui, quando se observa a inserção das pessoas na atividade econômica, a gente tem que se convencer que o Distrito Federal, apesar de não ter uma indústria forte, apesar de não ter uma economia muito diversificada, o que seria
que seria muito importante para nós, mas ela tem sido capaz de gerar um número de ocupações novas bastante expressivo, da ordem de 4,4% ao ano desde 2003, o que significa uma média de 45 mil pessoas residentes no DF empregadas a cada ano, né, e bem superior ao crescimento da população economicamente ativa também da região, que cresceu nesse período 2,8% ao ano em média. Se a gente comparar o DF com outras regiões metropolitanas, que a PED também estuda, nós vamos observar que o dinamismo da criação de empregos é bem mais forte aqui do que nas outras regiões. Só que nós temos um grande desafio, que é uma taxa de crescimento da população economicamente ativa também muito maior do que nessas outras cidades que já estão, digamos assim, consolidadas do ponto de vista demográfico. Tanto, basta ver que Brasília tem galgado posições, se tornando cada vez mais uma das maiores cidades, né, ou regiões, em termos populacionais no Brasil. Então, esse é um desafio muito grande que nós temos, que é dar conta dessa pressão do crescimento da população e da população economicamente ativa na nossa região. Agora, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, o que se observa é uma mudança que até favoreceu o nosso mercado de trabalho, porque ajudou a reduzir a taxa de desemprego, que foi uma desaceleração da inserção das pessoas no mercado de trabalho. E aí eu acho que isso tem a ver com uma melhoria da renda. E eu explico. Está havendo uma saída de pessoas da condição de economicamente ativa para a inatividade, estão saindo do mercado de trabalho, e 2 grupos em especial, são os idosos e os jovens. O DF tinha uma grande proporção de jovens, maior do que outras regiões, no mercado de trabalho e uma taxa muito elevada de desemprego. Parte desses jovens estão ou obtendo emprego ou estão saindo do mercado de trabalho e preferindo dedicar-se exclusivamente aos estudos. E isso eu acho que tem a ver com uma melhoria na renda média das famílias. À medida que a renda média tem aumentado, isso permite à família manter o jovem estudando sem induzi-lo ou estimulá-lo a buscar um emprego. E isso é muito favorável para nós do ponto de vista social e da perspectiva de futuro, de qualificação, de educação, assim por diante. Agora, a gente não tem muita certeza do que vai ocorrer no futuro. Se a crise vier a afetar a renda das famílias aqui no DF, nós podemos ter um movimento inverso, de reingresso dessa população jovem e idosa no mercado de trabalho, fazendo com que as condições desse mercado se deteriorem. Bom, próximo slide. Nós temos uma mudança grande aí, estrutural, que é a ênfase do setor privado. Foi o que criou o maior número de empregos nos últimos 8 anos. Quase 72% dos empregos gerados nesses últimos 8 anos se deu no setor privado, e não no setor público. Então, nós estamos mudando essa característica aqui da região do Distrito Federal, já que o setor público, embora tenha crescido, ele cresceu relativamente menos do que o setor privado. Nós tivemos também uma melhora leve, eu diria ainda, nós temos ainda muita precariedade no mercado de trabalho, mas houve uma redução do emprego caracterizado como mais precário, que é aquele justamente do conta própria, do emprego doméstico e o aumento dos assalariados com carteira de trabalho, né, que foi muito superior ao crescimento do emprego mais, digamos assim, mais irregular, que é o assalariamento sem carteira assinada, né, que cresceu 31%. Então, nós temos aí maior nível de formalização e redução de algumas, proporcional, de algumas formas precárias, algumas inserções precárias. Próximo slide mostra que nós tivemos, em termos setoriais, a grande diferença é justamente, em termos proporcionais, o crescimento do emprego na construção civil dos residentes aqui no DF, mas, do ponto de vista geral, nós estamos mantendo um certo perfil da ocupação no DF, caracterizada por uma concentração na atividade de serviços, tá? Que foi a responsável
ali no gráfico de pizza, pela grande maioria dos postos de trabalho gerados aqui para a população residente no DF. Então, nós estamos, embora a gente pense como seria importante a diversificação da atividade, nós não podemos imaginar, a curto e médio prazo, uma economia que não se desenvolva na base dos serviços, que vão ser ainda o carro-chefe da economia local, sem falar na administração pública, porque vários desses serviços, na verdade, estão ligados também à prestação de serviço para a administração pública. E aí, detalhando um pouco, na verdade, se você... Pode passar o próximo slide. Abrindo um pouco os segmentos de serviços que mais contribuíram com empregos aqui, você vai ver que os serviços auxiliares são aqueles que tiveram maior variação relativa, no entanto, e absoluta também, né, 35 mil empregos entre 2003 e 2011, e esses serviços estão muito ligados aqui ao próprio crescimento da cidade. Talvez a atividade que mais tenha crescido em termos de emprego no serviço seja a de manutenção de residências, condomínios, administração de imóveis, né, isso está ligado a essa expansão urbana que nós tivemos. E também alguns setores de serviços de alimentação, por exemplo, que também tem uma relação com essa urbanização, com mudança do padrão de família, as famílias com maior inserção das mulheres, portanto, passam a demandar serviços de alimentação fora do domicílio. E alguns outros serviços que eu diria que são muito importantes do ponto de vista estratégico, que são os de saúde e educação. Eu acho que Brasília tem uma vocação e um potencial para desenvolver ainda mais esses serviços de saúde e educação, não só para a população local, mas como uma referência para as regiões, para a região centro-oeste e outras regiões que vêm buscar aqui serviços especializados de saúde e educação. Bom, ainda no próximo slide vai falar um pouco sobre a renda, tá? E a desigualdade de renda. Então, nós tivemos também, nesse período, uma coisa que nos favoreceu muito no Distrito Federal e tende a mudar um pouco, eu acredito, e isso é importante porque é o que dinamiza o consumo das famílias, que é a tendência da renda. Vocês vejam ali no gráfico o rendimento médio real, ele, na forma, de modo geral, cresceu nesse período quase 22%. Então, nós temos hoje um rendimento médio, tínhamos em 2011, né, um rendimento médio superior ao de 2003. Significa que, de 2004 para frente, conseguiu-se aqui recuperar uma perda que foi causada principalmente pela crise de 2003, onde o Brasil teve um péssimo desempenho em termos econômicos. E, como vocês podem ver na linha mais ali roxa, esse aumento da renda se deu principalmente pelo rendimento médio no setor público, que passou por um processo de recuperação muito significativo. Em termos reais, aí nós saímos de um patamar inferior a R$ 4.000 médios por ocupado no setor público e alcançou um valor superior a R$ 5.000. Esse processo está ligado à recuperação dos salários no setor federal, também no setor distrital, mas em 2009 para cá houve uma pequena queda, uma estabilização e pequena queda. Né? E essa tendência, portanto, ao meu ver, vai se manter, ou seja, o rendimento médio real do serviço público tende a crescer, mas não crescer como cresceu de 2004 para 2011. Tá? Isso significa que o impulso que esse segmento estava dando ao poder de compra médio aqui na população não vai existir. Nós vamos precisar contar com impulsos na renda do trabalho, no setor privado principalmente, que, se você compara com outras regiões metropolitanas, é inferior. Paga-se menos no setor privado aqui do que se paga, em média, em outras capitais, notadamente no eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Então, apesar dos empresários estarem chiando um pouco o mercado de trabalho hoje, mas você não tem assim, uma explosão dos salários
na economia local, no setor privado, nesse período, né? Tivemos uma inflexão no setor serviços nos últimos anos, 2010, passou a cair ao invés de aumentar. A crise afetou principalmente o rendimento dos autônomos, e nós temos uma forte desigualdade de renda, talvez a região com maior nível de desigualdade de renda entre todas as que a gente pesquisa, especialmente, e aí em função, não do rebaixamento, porque dos salários mais baixos, que tiveram até uma elevação junto com o salário mínimo, mas porque nós temos um perfil da economia que é muito desigual. Nós temos um grupo muito significativo de altos servidores públicos, com rendimento médio alto, e uma massa de trabalhadores no setor privado que ganha muito mal. Então, isso aí configura, dentro do mercado de trabalho, uma desigualdade de renda bastante significativa. Agora, ampliando um foco para a região, nós temos aqui uma população da RID mais o DF, e aqui um número um pouquinho diferente do que o professor Paviani apresentou de manhã, porque nós excluímos aqui uma parte do censo, principalmente o empregado doméstico dos domicílios, para não fazer dupla contagem, porque ele pode ser contado no domicílio de trabalho, no domicílio de residência. Chega-se a 3.700.000 habitantes na RID e do DF, né, juntos os dois, sendo que a RID sozinha já significa 1,1 milhão de habitantes. Muito embora o DF represente 69% da população, a população residente no DF abocanha 87% da renda total dessas famílias. Então, vejam que a representação na renda é bem superior à representação na população. Também nós temos, em termos de moradia, uma desigualdade. A RID tem uma população rural muito mais significativa do que aqui no DF. Próximo slide. Então, e nós temos 4 municípios já que têm mais de 100 mil habitantes, né? Lusiânia, Águas Lindas, Valparaíso e Formosa. Quer dizer, são quatro municípios que já têm um porte bastante significativo, já tem no entorno metropolitano, aí na área metropolitana, eu coloquei o entorno aqui, eu sei que esse conceito tem que ser revisto, né, inclusive por mim, mas, de qualquer maneira, digamos assim, separando 8 municípios que estão mais próximos do DF, né, sem entrar nessa definição mais técnica que aqui de manhã já vi que existem trabalhos muito mais desenvolvidos nessa questão da definição do que seria uma área metropolitana, do que eu posso trazer, mas, de qualquer maneira, contando os 8 municípios mais próximos do DF, que seria Lusiânia, Valparaíso, Formosa, Novo Gama, Planaltina, Santo Antônio e Cidade Ocidental, nós teríamos 862 mil habitantes. São as cidades mais próximas aqui do DF. E o entorno não metropolitano, né, os municípios mais afastados, teria aí 291 mil pessoas residindo, segundo o censo de 2010. Ou seja, essa área metropolitana ela já é uma área muito grande, já é maior do que muitas cidades brasileiras e, portanto, ela precisa ser pensada de uma maneira diferente do que temos acostumado a ver. Esses são os dados da distribuição da população, né? Não vou me detalhar, são muitos dados aí, depois a gente pode até esclarecer algum detalhe. Próximo slide. Agora, tem algumas diferenças que eu quero caracterizar. Primeiro é o seguinte, a proporção de crianças menores de 10 anos na RID, como um todo, é bem maior do que no DF. Portanto, nós temos, nessas regiões, uma taxa de dependência de crianças em relação a adultos muito maior do que aqui no DF, o que coloca uma pressão sobre as famílias maior. Também a taxa de participação no mercado de trabalho da região na RID é bem maior do que a do DF. Por exemplo, a taxa de participação, ou seja, a proporção de pessoas com idade ativa, com mais de 10 anos, que participa no mercado de trabalho, aqui no DF é 64%.
enquanto que na RID é 60%. Então, nós temos um patamar de inserção maior e menor na RID, portanto, menos pessoas no mercado de trabalho auferindo renda para sustentar uma população inativa e de crianças proporcionalmente maior. Os municípios do entorno não metropolitano têm ainda uma taxa de participação bem menor. Embora a população seja menor, a taxa de participação no mercado de trabalho é ainda menor, né? Dado o perfil etário e também a atividade rural. Certo? Tem municípios que a taxa de participação no mercado de trabalho é inferior a 50%, o que destoa bastante das áreas mais urbanizadas. Próximo slide mostra os dados, eu não vou detalhar aqui, pode passar. Também aí sobre a taxa de participação. E a taxa de ocupação, que é a proporção de pessoas em idade ativa que estão, de fato, ocupadas, que têm uma ocupação com renda. Veja que no DF é 59% da população em idade ativa e na RID 55,4%. Ou seja, nós temos na RID uma proporção maior de pessoas inativas ou desempregadas, certo? Dependendo das famílias que têm uma ocupação dessa região. Então, nós temos maior proporção de inativos a jovens, crianças, idosos e desempregados, pessoas que buscam ocupação e não encontram. Além do que nós temos uma proporção de pessoas na área rural, mas que têm uma atividade não remunerada por autoconsumo ou autoprodução, bem mais significativa. Então, a taxa de ocupação aí, vejam que, por exemplo, Mimoso de Goiás tem uma taxa de ocupação de 45% da população em idade ativa. É muito baixa. Nós precisamos dinamizar essas economias em que a ocupação é muito pequena para a população já em idade ativa. Tá. Passando. E nós temos uma prevalência, além desse mercado de trabalho mais limitado, nós temos uma prevalência de ocupação precária muito maior na RID do que no Distrito Federal. O emprego sem carteira, no DF, é de 11,2% do total, e na RID é 17,8%. Né, quase 50% a mais do que a proporção do DF. Domésticos, no DF, 7,3% contra 11,6% na RID. Conta própria também, que normalmente, quer dizer, via de regra, conta própria é uma ocupação sem estabilidade, sem nenhum vínculo contratual, com uma série de dificuldades para auferir renda, é bem maior na RID do que no DF. Também os não remunerados é quase mais do que 2 vezes maior na RID do que no DF. E também, se você compara a renda dos ocupados residentes na RID em relação à renda dos ocupados no DF, você vai ver que a remuneração média da população residente na RID é de 40% da remuneração média da população ocupada no Distrito Federal. Então, o nível de rendimento é muito baixo e, quando você divide por pessoa da família, aí a diferença é ainda maior, a renda é de apenas 33% da média que se observa no Distrito Federal. Então, ocupação, mercado de trabalho restrito, ocupação precária, baixo rendimento do trabalho. Nós temos aí os dados sobre a posição da ocupação, pode passar, a remuneração média e a renda per capita na RID chega a 553 contra 1.665 no Distrito Federal. Próximo. Bom, essa aqui pode passar, pode. Então nós temos aí um desenho, né, Então vou chamar de área metropolitana esses 8 municípios e a não metropolitana os demais. Só para ver os dados agora da RAIS, que referem-se. O que é a RAIS? A RAIS é um registro administrativo pela qual todo empregador, público ou privado, informa ao Ministério do Trabalho, ao final do ano, quantos empregados, qual a remuneração, uma série de dados que são informadas pelos empregadores, por CNPJ, para o Ministério do Trabalho. Então, os dados que eu vou mostrar aqui não é mais da população residente nessas regiões, mas sim
dos CNPJs de cada uma dessas regiões. Tá? Então, pode ser que, por exemplo, no DF você vai ter empresas com CNPJ informando empregos que são ocupados por pessoas que residam fora do Distrito Federal, e vice-versa. Tá? Então, olha só, os empregos nessa região, 1.280.000, empregos formais. Tá? Empregos formais, não tem nenhum emprego conta própria, assalariado sem carteira, ou qualquer outra forma, cooperativas. 1.280.000 nessa região que eu estou tratando aqui. O Distrito Federal responde por 1.156.000. E a região, a RID como um todo, 223.000, aproximadamente. Quer dizer, o Distrito Federal ainda é o responsável, os CNPJs daqui são os responsáveis por a maior parte, quase mais de 75% dos empregos da região. Sendo que a área metropolitana, 78.000 empregos, aqueles 8 municípios que eu mencionei anteriormente. Agora, só um dado que eu não botei nos slides, mas é importante mostrar. De 2010 para 2011, o Distrito Federal, os CNPJs localizados no Distrito Federal, informaram um aumento do emprego de 57.000 postos de trabalho, tá? Segundo a RAIS. É muito maior do que a proporção de empregos gerados segundo a PED. Significa que existe uma geração de empregos aqui muito superior àquela que a oferta de trabalho local dos residentes consegue responder. A região do entorno, CNPJs de toda a RID, tá? De toda a RID, não só da área metropolitana, aí, ele gerou, de 2010 para 2011, 6.628 empregos, contra 57.000 do Distrito Federal. Quer dizer, o dinamismo de geração de empregos nos outros municípios, nos municípios de Goiás e Minas, que a gente está tratando, é muito pequeno em relação à oferta da mão de obra dessas regiões e, portanto, isso está mostrando que a pressão sobre o mercado de trabalho se dá aqui no nosso local, no Distrito Federal, né? E, além disso, existe uma diferença muito grande, acentuada aí em alguns aspectos do emprego, algumas, a questão do salário é um dado que está aí disponibilizado. Então, os estabelecimentos localizados no DF respondem por 92% dos empregos formais e 97% dos salários pagos na região. Vem aqui de estabelecimentos localizados no DF. E no entorno metropolitano, o emprego é gerado nessas 4 atividades que eu estou indicando aí. Alguma indústria, quer dizer, comércio, administração pública, serviço e agricultura. Existe alguma indústria, principalmente indústria química e de alimentação, mas é muito pequeno, como eu vou mostrar no gráfico a seguir. Esse é a distribuição dos empregos dos municípios da área metropolitana por setor de atividade. Então, vocês vejam que mais de 25% dos empregos está na administração pública, quase 25% no comércio varejista, e nas demais atividades se destacam apenas setores de serviços e um pouco da construção civil. Nos demais, aqui essa parte de baixo, são todos setores da indústria, onde você vê uma parcela muito pequena do emprego nesse entorno metropolitano, né, nessa área metropolitana, tirando ali alimentos e bebidas e um pouquinho de indústria química. Portanto, o emprego nessa região é um emprego que depende da administração pública, e isso tem um problema de pressão sobre os orçamentos públicos, e do comércio varejista, já que são cidades que se destinam à residência, né, basicamente, sem muita atividade econômica, e o comércio varejista local, para atender as famílias, acaba se desenvolvendo. E já nos municípios não metropolitanos, aí surge a agricultura também, como um outro setor que emprega uma parcela significativa da população, mais de 25%, mas junto com os outros 2
setores que eu mencionei, a administração pública e o comércio varejista. Certo? Então, só para mostrar que, ao se pensar esse desenvolvimento regional, a gente tem que pensar numa situação em que nós temos uma economia aqui do DF centrada nos serviços, na administração pública, e nos municípios da área metropolitana nós também não temos uma situação muito diferente, nem na região integrada como um todo. Sem falar que de 2010 para 2011, ao invés da indústria ter gerado empregos, na verdade, ela cortou 292 empregos de 2010 para 2011 nessa região. Então, ao invés de caminhar no sentido de ter uma indústria presente que pudesse diversificar um pouco mais a economia, nós tivemos um retrocesso, e isso está ligado também à crise da indústria de maneira geral no Brasil, né, que tem sofrido aí com os efeitos da situação econômica internacional, do câmbio, juros e assim por diante. Então, algumas ideias para o debate, né? Eu acho que precisamos considerar que a dinâmica populacional e o impacto na PEA é o grande desafio, maior do que em outras regiões cobertas pela pesquisa da PED. Temos uma forte dinâmica de geração de empregos no Distrito Federal, sem dúvida nenhuma, temos tido isso, só que não é suficiente para, por exemplo, fazer com que a nossa taxa de desemprego chegue aos menores patamares comparativamente a outras regiões. A presença do Estado foi fundamental para atravessar a crise econômica e sem que ocorresse elevação da taxa de desemprego. É necessário desenvolver e planejar a região para uma maior diversificação das atividades, e aí a articulação entre o público e o privado é fundamental, até para promover uma qualidade do emprego no setor privado, que é muito precária ainda, né? E o papel dos serviços públicos, principalmente na RID, como financiar a oferta de serviços públicos de qualidade para a população residente nessas regiões, né, que é a região de moradia de grande parcela dos trabalhadores aqui do Distrito Federal, né, que vem para cá trabalhar. Então, a desigualdade de rendimentos acentua os desequilíbrios sociais e a necessidade de melhorar essa qualidade dos empregos. E, por fim, também a necessidade de se ter um conjunto de informações mais consistentes, mais detalhados sobre essa região, para que se possa, de fato, planejar. Eu, como disse em outra ocasião, nós estamos trafegando à noite de carro com farol baixo. Nós só conseguimos ver o que está mais à frente. Nós não temos farol. No nosso carro não tem farol alto para a gente poder ver a paisagem como um todo e ver o que nos aguarda mais à frente. A nossa PED é uma PED limitada ao espaço mais imediato do Distrito Federal. É importante, o mercado de trabalho é integrado já na prática, né? Não existe mais o mercado de trabalho exclusivamente do Distrito Federal, o mercado de trabalho é da região, especialmente dessa região que eu estou chamando aí do entorno, da área metropolitana, mas há uma dinâmica que foi mostrada aqui hoje de manhã. Então, é preciso que nós tenhamos instrumentos que nos permitam planejar de maneira integrada também as ações para fazer frente aos desafios desse mercado de trabalho. Com isso, eu agradeço a atenção, a paciência de vocês e devolvo a palavra para o Jussânio aqui coordenar a mesa. Obrigado.